Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Parque Potira, Ministério Fortaleza, e professor da EBD Slide. Nós estamos tratando do assunto pregação, e este assunto será abordado na 12ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que será realizada no próximo domingo. E falando de pregação, nós sabemos que existem 4 métodos ou 4 tipos de sermões muito comuns utilizados entre os pregadores. É o sermão textual, o sermão temático, o sermão expositivo e o sermão biográfico. Os métodos são variados, né? São 4, pelo menos é o que nós vamos abordar aqui rapidamente neste vídeo. O que importa é a inspiração. Mais importante do que o método utilizado é a inspiração. E o método, eu entendo que é também de acordo com a ocasião. Há alguns anos eu tenho adotado com frequência o uso da pregação do tipo de sermão expositivo. E nós sabemos que o expositivo é um tipo de sermão onde é abordado assuntos vinculados ao texto lido. Você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. É tido pelos principais exegetas, até mesmo pastores, pregadores pentecostais, escritores renomados, como o pastor George Wood, que escreveu o livro Pastor Pentecostal. É tido o sermão expositivo como o mais completo e importante de ser aplicado na igreja, porque é um sermão, um tipo de sermão didático e que alimenta bem a igreja, passando informações necessárias e que estas informações estão vinculadas ao texto lido. E quando eu faço a leitura do texto, eu tenho por obrigação de explicá-lo e também contextualizá-lo, ou seja, aplicá-lo para os nossos dias, tá? E aí o crente, o ouvinte, ele sai da igreja tendo algumas perguntas respondidas. E essas perguntas precisam fazer parte do sermão expositivo. O sermão expositivo responderá as seguintes perguntas: quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu e quando escreveu? Eu estou me referindo aos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, quando eu ministro o sermão expositivo, eu tenho que responder essas perguntas. E muitos não pregam o sermão expositivo porque é o tipo de sermão que exige que o pregador estude muito, leia bastante e passe para a igreja os detalhes referentes àquele texto lido. Os principais pregadores que nós costumamos sempre citar como exemplo, como Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards,
eram pastores, pregadores, uns arminianos, outros calvinistas, mas que sempre pregavam o sermão expositivo e que não é propriedade exclusiva dos nossos irmãos reformados. Eles dão mais notoriedade, mais ênfase ao sermão expositivo. Não quer dizer que eles sejam proprietários e tenham esse tipo de sermão patenteado, tá? Os pentecostais também podem e devem pregar o sermão expositivo, para assim alimentar bem a igreja e que informações necessárias, importantes, sejam passadas para o público e eles sejam instruídos didaticamente acerca do texto que foi ora lido naquele momento da pregação, tá? Então, fica aqui uma dica, depois estarei falando dos outros tipos de sermões e depois detalhando alguma coisa do sermão expositivo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.